Está no ar mais um One BRZ Podcast. Estamos aqui no Invictus Podcast Studios, na cidade de Deerfield Beach, região de Boca Raton, Fort Lauderdale, com mais um convidado muito especial. Esse que é o episódio número 5. Eu sou o André Dweck, você que está nos ouvindo pelo YouTube, nos assistindo também, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, Amazon Podcasts e todas as plataformas de áudio. Ao meu lado, Carolina Lara. Olá, tudo bem? Tudo bem? Mais um podcast e sempre gente muito interessante e diferente, né, Carol? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, não vamos estragar a surpresa ainda, né? Não, faz a introdução. É isso aí. E nós temos hoje um convidado muito especial. Ele vai falar de redes sociais, de Web3. Ele é craque, especialista, número 1 do LinkedIn Top Voice no Brasil. Ele é estrategista de comunicação e 3 vezes TEDx Speaker, colunista semanal da Época Negócios e podcaster da Jovem Pan desde 2019. Opa, o cara é podcaster também, Carol. Estamos ferrados aqui. De repente a gente vai ter umas dicas hoje, ou nossa, puxão de orelha, vamos ver. É Master Expert e curador na HSM University e instrutor oficial do LinkedIn Learning. Você sabia que existia o LinkedIn Learning, Carolina? Só por causa dele, mas antes eu não tinha a menor ideia que existia. Então nós vamos enchê-lo de perguntas com mais de 5.000 alunos treinados. Bem-vindos. Quem é que está aqui? Mark Tawil, muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Estou filmando vocês aqui nessa Opa! triunfal e triunfante. Obrigadíssimo. Olha, eu prometi para mim mesmo que na minha vida eu nunca ia começar nem palestra, nem talk, nem pedindo desculpa, nem agradecendo e fazendo muita citação. Mas é impossível estar aqui em Miami e não agradecer vocês, dar a mãozinha aqui, pela generosidade, pelo carinho, pelo sorriso que o André está dando aqui de orelha a orelha, a Carol também, que me receberam com tanto amor. E aí fica a lição para mim de algo que eu já pensava, mas nem todo mundo põe em prática e vocês puseram, que gratidão é atitude, muito mais qualquer outra coisa. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês, de todas as ouvintes e ouvintes, a ser grato eternamente por aquilo que vocês fizeram. O que nós fizemos? O que você está fazendo aqui em Miami, Mark? Olha, ninguém está sabendo. Conta pois pra é, gente. vou contar. Então, primeiro eu quero agradecer pelo $1 milhão que você me deu. Um milho bem grande. Um milho grande. Paguei em dólar. Não, que é assim, me convidar para participar desse projeto que é o One BRZ Talks, né? Que acaba sendo uma das spin-offs do grande projeto para dominar o mundo do André Dweck, chamado One BRZ Group, ou OneBRZ.co. Fora de brincadeira, assim, queria agradecer demais vocês pela recepção aqui em Miami. A gente fez o talk alguns dias atrás, algumas semanas atrás, foi espetacular, mas mais do que isso, tá com vocês dois, sabendo que vocês dois já são sócios na vida real e amigos também, amigos, sociedade também, eu me senti muito honrado, muito privilegiado de ter sido chamado para esse projeto e eu estou comprovando isso aqui na pele, aqui em Miami. Super obrigado. Que bom, A gente que bom. agradece. A gente que agradece, é um projeto que realmente já passaram aqui só os amigos, viu? Só os amigos, gente muito boa, Sérgio Wall, João Cordeiro, também Edu Vilela, todos, inclusive speakers do One BRZ Talks. Você que está assistindo a gente, está gravado no nosso canal do YouTube, One BRZ Talks. Foram 6 horas de muito conteúdo, 18 speakers, sendo 4 painéis, muito conteúdo bem bacana. O Mark Tawil estava lá. Mark falou 2 vezes, né? Teve um painel, Nossa. Teve speaker, fez a abertura, encerramento. Mas, então... no dia anterior eu carreguei sofá. Ah, é verdade. Você tá de prova. Verdade. Você tá de prova. Verdade, Não verdade, vem que verdade. Aqui a gente chama o seguinte, Estados Unidos da América é para os fortes. Caramba. E fortes mentalmente e também fisicamente. E o pessoal não tá vendo aqui, aí no Brasil, eu sei que esse podcast vai para Angola, vai para Moçambique, Portugal, vai para Ásia, Europa e além do Brasil. E é muito maluco, isso eu jamais tinha visto, que esse podcast está sendo gravado em vídeo, está sendo feito em áudio, claro. Ele tem uma sala especial, é um estúdio, então tem uma sala especial, tem no mínimo 3 câmeras boas, 4 microfones ótimos, a gente tem televisão, tem uma mega TV atrás, e a Carol tá comandando o switcher. Vou até abrir aqui, ó. O switcher, que na verdade... E a mesa de som, o switcher dela tem o tamanho de um tablet, né? Ou seja, ela vai comandando as telinhas ali como se fosse um estúdio.
numa televisão. E do lado dela tem uma mesa de som. Cara... Tudo sozinho. Então, eu achei que eu fosse vir aqui nos grandes estúdios do One BRZ, poxa, ia ter um operador, um cameraman, alguém fazendo corte, e é tudo self-made. Ó, Tudo, vou tudo trocar as self-service. câmeras agora, nós 3. É, olha lá. Impressionante. Mark, olha lá para aquela agora, só você. André, eu e você. É isso aí, ó. Parabéns, Carolina Invictus. Lara Muito bom. aprendeu isso tem menos de um mês, viu? Tudo sozinho aqui, também todo mundo que vem. Eu acho que é muito legal até a gente agradecer mais uma vez a parceria com Invictus Podcast Studios. Se você estiver passando por Miami, você está de férias, tem um podcast, precisa gravar uma live, procura eles lá. É tudo online, inclusive, viu, Mark? Não é querendo fazendo propaganda não, mas é tão fácil que você faz a reserva, faz todo o booking, faz o pagamento, valores bem baratos, você pode alugar por hora e ainda vem com cafezinho, vem com uma água, estacionamento free, internet, uma salinha se tiver algum convidado para ficar esperando. Obrigado mais uma vez a Lígia e o Tico do Invictus Podcast Studios. Mas vamos parar de lero-lero, Chega, de oba-oba. chega. Vamos falar de conteúdo sério? Vamos. Porque nós estamos aqui com o Mark Tawil, a gente precisa explorar isso, que a gente tem menos de uma hora aqui, porque... time is money, como que falam os americanos. Mas eu vou deixar a Carol, que ela tem muitas dúvidas do mundo LinkedIn. Vamos lá. Nós somos mais um mundo instagramável, né? Pela nossa profissão aqui como brokers, ela como arquiteta, então é muito mais imagem, né? E menos texto, artigos e outras ferramentas que o LinkedIn acaba trazendo. Eu sou um pouco híbrido, eu uso razoavelmente LinkedIn, mas pouco ainda. Mas você usa bem mais Instagram. Sim. Uso um pouco Twitter, mais na minha profissão A gente se esportiva. conheceu no LinkedIn. No LinkedIn. É verdade. E por um post de gratidão tua. Verdade, por Tufi. Exatamente. Exatamente. Inclusive, estive com ele ontem, com a Nathalie, que você conhece tão bem. Adoro. Mandaram um abração para você. Poxa, Eles estão adoro aqui de eles. férias aqui na Adoro, Flórida. Adoro essa família. E a gente se conheceu justamente num post lá. Mas a Carol tem muita dúvida, eu vou deixar ela tocar esse podcast aqui. Ladies Olha, first. Eu sou conhecida como a pessoa das dúvidas, né? Se dependesse de mim, cada podcast teria 5 dias. Mas, e a gente começou falando, o que a gente vai falar do Mark, né? Porque você tem tantas coisas. O que você faz hoje vai desde uma filantropia linda, até como você fala, ser pai. Carregar sofá, né? Fazer post da gente real time no Instagram e até dar aula e ser professor. Mas como a primeira coisa que chamou, né, que linkou vocês foi o LinkedIn, e é uma ferramenta que está se tornando cada vez mais importante, não só, eu acho que o LinkedIn tinha certas áreas que usavam, mas eu acho que hoje em dia, né, pelo que eu estou vendo acontecer, sem ser tão íntima, acho que todas as áreas precisam estar no LinkedIn para fazer negócio, para ter credibilidade, para falar de um outro ponto de vista dos mesmos assuntos. E aprender, né? Tem muito conteúdo, conteúdo, aprender né, Carol? muito conteúdo bom, realmente. Então, assim, para uma pessoa como eu, né? Primeiro, assim, a gente sempre gosta que, né, o nosso convidado fale um pouquinho de você, como você se vê, quem é o Mark, como você chegou no LinkedIn e o que você falaria para uma pessoa que nem eu, que precisa estar muito mais presente no LinkedIn, mas ainda não saiu da inércia. Não, estar muito mais não, precisa estar presente. Estar presente, né? Muito mais. Não é só fazer um perfil e agora estou, né? O Ethan, teu filho, já deve ter LinkedIn. Se bobear, eu nem sei e tem. Olha, primeiro, eu me defino sempre, a gente até falou disso aqui em Miami quando a gente estava junto, né? Mais do que eu faço, é mais importante dizer quem eu sou. E quem eu sou o pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. Essa é a minha função na vida. Nas horas vagas, sou comunicador. Então, eu sou colunista da Época Negócios, podcaster da Jovem Pan, como o André falou. Eu tenho algumas cadeiras em educação, então sou curador da HSM University. Tem um curso lá chamado Comunicação e Sociedade 5.0, que é uma espécie de curador para uma pós-graduação. Assino o curso. Instrutor do LinkedIn, embaixador do Instituto Ayrton Senna. Eu não faço tudo no mesmo dia, tá? Então dá tempo de dividir bem. E nas frentes de atuação, onde eu sou remunerado, porque muitas das coisas eu faço filantropicamente, eu trabalho a questão de educação, de business influence, ou seja, eu trabalho como palestrante, mediador, trabalho como promotor de algumas marcas importantes, como a Nespresso, a SAP, Creditas, Ernst Young agora. Então, assim,
ter um portfólio vasto nesse sentido. E eu acho que a terceira parte são os cursos em company e as palestras mesmo contratadas. Então, a palestra, educação na questão de professor e business influence. Essa linha. Bom demais. O LinkedIn. Bom, o LinkedIn, pessoal, é uma rede que nasceu em 2003. Na verdade, ela nasceu em 2002, mas ela foi implementada em 2003. Portanto, ela tem 20 anos. Se você fala de 20 anos, era o começo da geração Z. Hoje, 20 anos depois, a gente tem uma outra geração, que é a Z dentro do LinkedIn. Ou seja, antes até do LinkedIn, como as pessoas conheceram lá atrás, você tinha uma geração que não usava, que era millennial. Então, você tinha X e Y. Na faixa dos 50, que sou eu, Y na faixa dos 40, que são vocês. Você tem quanto, André? Eu sou mais velho que você. Você tem quanto? 49. 49 meses. Mas na margem do Ibope você está 46. Então, tem essa questão assim de mais X e Y usarem, né? Hoje, você tem, além do X e Y, claro que você tem os baby boomers usando, na faixa de uns 70 anos de idade. 80 anos é muito difícil. Mas você tem muito millennial, que daqui a pouco faz 40 anos. E você tem a Z, que é, entre aspas, pra gente aqui a molecada, que tem de 2000 para cá, de 20 anos. Então, essa conversa de LinkedIn, 10 anos atrás era uma. 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer algum barulho lá, era outra. E hoje é completamente outra. Eu tenho percebido isso, realmente Pois é. mudou muito. Que é a questão dos temas, Carol. Porque, assim, uma coisa é você falar de negritude no Brasil 10 anos atrás. Outra coisa é 5, outra coisa é 2, que é o George Floyd, que varreu o mundo, começando aqui dos Estados Unidos. Uma coisa é você falar de recorte de gênero hoje, que é relativamente comum. Outra coisa é você falar, tanto que o LinkedIn tem listas agora de influenciadores de gênero. Top Voice Gênero, né? Que são, tem o Next Gen, nova geração. Você tem o Top Voice de RH, o Top Voice Sustentabilidade. Então, o LinkedIn percebeu que essas conversas não poderiam centrar em, sei lá, o Mark, o André e a Carol. Ninguém é tão completo assim. Então, a conversa mudou. Eu acho que mais do que uma rede social, acho que foi você que falou isso agora, né? É uma rede de conversas, é uma rede de temas. Então, claro que é importante falar o que você está fazendo. Porque quando a gente fala de currículo é de hoje para trás. O que eu fiz? Que era mais ou menos o começo do LinkedIn, né? Sim. Que era Sim. uma rede social de empregos, headhunters. Então, mas você colocava ali teu currículo online e meio que conversava. Então, você tinha uma galera mais velha, aquele homem branco, cisgênero, ou seja, o homem que gosta de mulher, a mulher que gosta de homem e tal. Com os recortes ao longo do tempo, ao longo dos anos e as conversas mudando, e as empresas começaram a mudar. Então, não dá para saber se isso é um reflexo das empresas ou se o LinkedIn empodera as empresas a mudar. Porque uma coisa é, a empresa mudou, o LinkedIn reflete. Ou o LinkedIn está dizendo o seguinte para as empresas, olha, o mundo está mudando, você tem que mudar também. Sim. Então, acho que se retroalimenta. E aí, É verdade. com essa mudança de conversa, você tem automaticamente uma mudança no mundo do trabalho. Seja de um lado ou de outro, e o LinkedIn talvez seja a porta do meio, mas é inegável que as conversas são outras. Eu não sei se a gente estaria fazendo um podcast aqui 5 anos atrás. Provavelmente não. Eu não sei se trabalhar de bermuda ia ser assunto para alguém algum dia na vida. Ou se, por exemplo, uma travesti, outro dia, a Natália, colocou que ela operou os seios. As pessoas colocaram, como assim uma travesti colocou que ela operou os seios? O que tem a ver com o LinkedIn? Aí vem aqueles malas, né? Sim. LinkedIn não é Facebook. Cara, tem tudo a ver. Porque se ela é uma profissional trans num mundo super machista como é o brasileiro, super preconceituoso como é o brasileiro, e ela poder ter feito dinheiro, saído, entre aspas, de uma marginalização desse tipo de recorte de público, e ela consegue ter dinheiro para pagar uma operação, por que não? Não, ela está sendo quem ela é graças ao trabalho dela, que é um trabalho super marginalizado no Brasil. Então, eu vejo assim, para a gente resumir, por que é importante estar no LinkedIn, a gente fala daqui a pouco. Mas quem é o LinkedIn hoje é uma rede que tem 800 milhões de usuários No mundo no mundo. e no Brasil? 50 milhões. 52. Bastante. Bastante. O Instagram tem 100, né? Isso eu não sei te dizer. Instagram tem Mas- 100 e o Facebook tem mais. Tem 2 bilhões. Mas No Brasil acho que tem quase 150, se eu não me engano. aí você tem 50 milhões de usuários. De 10 usuários, 8 estão empregados, a maioria de carteira assinada. Então, você tem muito CLT ainda no LinkedIn. Aí tem um dado muito curioso. De cada 10 transações no B2B, 80 ou 90% passam em algum momento pelo LinkedIn. Ou seja, é um baita
de um celeiro para você Posso trocar. só interromper um pouquinho? Claro. Até pouco tempo atrás eu não sabia que era B2B. Eu converso com muita gente, eu sempre tenho essa pergunta. Vocês sabem o que é? O que é o B2B para quem está escutando e não sabe o que é? O B2B é business to business. Ou seja, quando você fala business to business, o Mark, ele é contratado pelo Itaú ou pela Dweck Lara Group. Eu não estou vendendo meu produto para o consumidor, que é o B2C, business to consumer. Ou seja, o McDonald's é um business to consumer. Ele vende direto para o público. Varejo. O B2B é a pessoa que cria a carne e vende para o McDonald's. E já tem empresas que são B2B2C. Ou seja, ela já pensa no B2B, mas ao mesmo tempo é um B2B pensado para o B2C. É um pouco confuso inicialmente, mas depois você começa a perceber que não. E o LinkedIn ele foi tratado muito tempo como uma rede só B2B. Ou seja, eram pessoas de empresas falando com pessoas de empresas. Mas agora já tem gente vendendo o seu peixe lá dentro. Então, se eu estou lá dentro, marque CPF, quero comprar, sei lá, um curso de inglês, talvez não é minha empresa que vai contratar para os meus colaboradores, mas eu vou contratar para mim e a pessoa está vendendo lá. Então, mudou a conversa. Só para deixar um dado para vocês aqui do porquê que é importante para a gente introduzir o assunto, que eu acho que eu já falei muito. 90% das conversas das empresas passam pelo LinkedIn. Sabe quantas pessoas postam sistematicamente, diria que diariamente no LinkedIn? Pouco, né? Chuta. Que porcentagem? 5%. Eu diria, sei lá, 7, 8, um pouco menos de 10. 1%. Nossa! Ou seja, você tem 80 para 1. Quem posta bastante, quem se faz ver, está presente na vida do outro. Quem não é visto não é lembrado. Então, uma coisa é eu estar aqui com vocês vendo o podcast, outra coisa é ouvindo o podcast, outra coisa é eu estar 30 dias ou 20 vezes por mês vendendo meu peixe no LinkedIn. Sendo visto por quem eu já trabalhei, sendo visto pelas pessoas com quem eu trabalho e talvez sendo visto por quem vai me contratar no futuro. Tá. Eu tenho uma pergunta, Mark, que acho que muita gente, quem está um pouquinho mais habituado com o LinkedIn, que a gente vê vamos falar assim, o label Top Voice. O que é isso? O que é ser um LinkedIn Top Voice? Como funciona para você ganhar essa notoriedade, esse reconhecimento, esse selo mesmo, né? Sim, essa chancela, vamos falar sim, assim. Sim. Como funciona? Bom, na minha época, vou te dizer na minha época porque eu fiz parte da primeira lista, era numerado, eu fui número 1. Até então eu não tinha sido número 1 de nada. Nada. Nem no bingo. Eu era número 1. Jura do quê? Eu era letra A, era o primeiro da escola. Eu nem isso. André, presente. Eu nem isso. Primeiro Eu nem filho. isso. Primeiro filho. Mas assim, eu fui primeiro filho. Mas dizendo o seguinte, que até então, 2016, de novo, era um terreno baldio o LinkedIn para muita gente. Lembra do Badu? Que era a pessoa falava assim, te adicionou no Badu. Nossa. Você recebia, te adicionou no LinkedIn. Lembro. Mas, gente, que LinkedIn é esse? Primeiro que ele era usado por homens brancos americanos, depois se espalhou um pouco mais para os indianos, que são os maiores mercados que tem, né? Índia, era a China. O LinkedIn é da rede do Twitter ou não? Não é né? uma rede americana. Mas não tem uma outra rede social junto? A Microsoft comprou o LinkedIn. Ah, não, tá. A Microsoft Microsoft eu comprou o lembrava LinkedIn. que tinha alguma... E eles não... até então era uma rede muito branca, muito homem, era muito, alguns temas, como a Carol falou, muito administrador, muito... Muito sério, né? Muito... E muito padronizado. Muito igual. Sério, como eu falo assim, meio engessado. Super engessado. Como o André falou aqui, era um currículo blocado. Com o tempo as pessoas começaram a interagir e a interação realmente funcionava. Tem 4 milhões de empregos que acontecem no LinkedIn por ano. No Nossa. Brasil? No mundo. Ah, tá. 4 milhões de pessoas conseguem emprego. Talvez é o Deve maior ser mais. marketplace Deve ser mais, de emprego. talvez. O maior portal de empregos. Deve ser mais. Porque, na verdade, 4 milhões, se você parar a pensar de 800 milhões de usuários, acho que deve ter mais gente que... Porque às vezes você nem sabe, né? Exato. O cara não tem postou direito lá, como conheceu, medir. que nem a gente se conheceu. Exatamente. Eles não sabem, não tem esse dado, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o mundo ideal é a gente olhar para o LinkedIn como uma oportunidade, como um celeiro. Qual era a tua pergunta? Não, era exatamente a questão do tamanho da rede social, né? Que a gente O ia tamanho da rede perguntar. social e a questão das oportunidades. Eu acho que quando a gente olha para uma rede social, Carol, qualquer rede social, Não, Top Voice. Top Voice, na verdade. Top Voice. o ideal nessa rede social é estar presente. Então, usando disso, o que eu fiz com o tempo? Eu percebi que
eu queria falar de alguns temas que eu não adiantava falar no Facebook, não adiantava falar em outras redes sociais. E talvez o LinkedIn fosse mesmo um lugar para isso, que era para falar do quê? De trabalho. E aí, a minha ex-mulher, então, na época, era 2010, falou, por que você não escreve no LinkedIn? Eu falei, tá bom. Fui lá, entrei no LinkedIn, e aí eu vi, assim, uma rede social fria, né, para mim, até então, Sim. mas que tinha um espaço chamado Pulse de artigos. E eu fui lá e escrevi um artigo chamado Otimismo gera otimismo e negócios também. Isso foi, acho que em janeiro de 2016. Tá lá até hoje. Até hoje. Foi legal. No dia seguinte eu acordei, tinha 3 mil visualizações. Cara, 3 mil visualizações num artigo. Bastante. Até hoje. Bastante. Na época, era como 30 mil hoje, porque hoje em dia reduziu muito. Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu vi que meu artigo tinha sido pinçado e colocado na página do Pulse, que era uma página que fosse uma vitrine dos artigos em português. Falei, opa, tem coisa aqui. O segundo que eu escrevi, tô rindo porque é uma piada interna aqui em Miami, é sobre pontualidade. Sou pontual, André? Para um brasileiro que tá passeando, sim. Pô, eu sou organizado, você gostou da minha organização? Super, a Carol vai ver. Aí eu escrevi um artigo sobre pontualidade. Naquela semana, foi o artigo mais lido no mundo. Nossa. Caramba. Teve 500 mil visualizações. Eu não sei porquê, viralizou de um jeito inacreditável. Hoje ele tem 3 milhões de views, pra você ter ideia. É um artigo. Bom, aquilo, claro, me deu uma super notoriedade para a equipe editorial do LinkedIn. E aí, com o tempo, óbvio, percebi, então, que era tudo muito lido, era tudo muito quente, que as pessoas discutiam, tal, a rede era outra, era uma outra história, né? E talvez essa quebra de paradigma de opinar numa rede até então engessada, como você falou, Carol, me deu visibilidade. E aí eu apertei o passo. Aí eu comecei toda semana a escrever um artigo. E um artigo quente, um artigo daquela semana. Um artigo, teve um que eu falei sobre Jean Willis e Bolsonaro, lembra da cusparada? Sim. Eu falei, o Jean Willis ajudou o Bolsonaro e o Bolsonaro ajudou o Jean Willis. Nossa, apanhei dos dois lados, mas fiz. Uhum. E aí comecei a fazer artigos de política, de urubu, enfim, de tudo que você pode imaginar. De urubu mesmo eu fiz um. No final do ano, eu fui chamado, falando, olha, você está participando de uma lista, acho que você vai ser chamado. É uma lista escolhida pelos editores do LinkedIn, como as pessoas que mais movimentaram a rede naquele ano. Essa lista é uma lista internacional, não tem no Brasil ainda. Vai estrear, tá bom? Se você participar, manda um textinho aqui pra gente. Quem é você, o que você faz? E aí saiu a lista. Era dezembro de 2016. E eu saí em primeiro. O que eu achei ótimo, mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Só que, assim como quem ajudou o Uber foram os taxistas, pichando, falando Sim. mal e tal. Quem não conhecia, passou a conhecer. Exatamente. Teve um monte de hater que não estava na lista. Que ficou puto com a lista. Falando, O Ricardo Amorim já estava nessa lista? O Ricardo Amorim sempre foi influencer. Influencer. Que é um selo azul para role models naquela área. Tá. Entendeu? Então você tem, sei lá, os role model de real estate, vocês dois. O role model de economia, Ricardo Amorim. O role model... Que é uma referência naquele setor. Naquele setor. E aí você tem... Aquele é um tipo de influenciador que só tem no LinkedIn. São pouquíssimos. Agora o LinkedIn está abrindo para novos rostos e cores. Então, por exemplo, contrataram o Marcelo 12 do... Sei, o ex-jogador de futebol? Sei. Do... Como é que chama? Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, capitão do Real Madrid. Acabou de aposentar? Isso? Acho que sim. Eles pegaram Anitta. Eles pegaram aquele casal Thaís Araújo. Que teoricamente não tinha o perfil do LinkedIn. Zero. Eram mais Instagrams. Exatamente. Instagramers. Instagramers, exato. isso. E por quê? Porque eles primeiro notaram o seguinte: a rede precisa ter novos nomes. Trabalho, tudo é trabalho. Né? Desde um jogador de futebol até um ator, tudo é trabalho. E você chama outros públicos quando é assim. Porque a imagem que as pessoas têm do LinkedIn ainda é um homem engravatado. Ou uma mulher de saia e salto alto. E não necessariamente é assim. Então, em 2017 não teve lista. Não sei por quê. E a gente continuou apanhando. E aquilo deu nome pra gente. E depois voltou. Então, a lista Top Voice é uma lista escolhida pelos editores do LinkedIn. Não tem aplicação. Não tem como você falar, quero ser Top Voice. Tem gente que tem muito mais seguidor do que eu, que escreve muito melhor do que eu. Você já tem uns mais de 500 mil, né? Mais de 500 mil.
Mas eu não ganho tanto quanto eu ganhei no começo. Sei. Você ganhava muito, hoje não mais. Mas, Ganha seguidor, você tá falando? seguidor. Tá. Que é muito legal para muita coisa, mas também não define muita coisa. Seguidor não é. Sim. Você ter muito seguidor na rede social é que nem ser rico no banco imobiliário. Verdade, Esse ponto aí. Mas é muito legal ter o reconhecimento de, ter uma chancela internacional te carimbando. Isso não tem preço. Sim. Concorda? E até aproveitando um pouco desse gancho, lembrando que você é jornalista, né? Você, a sua formação, digamos assim, original é de jornalista. Sim. Então, o que te levou a chegar nessa posição, né? O que de você, pessoal, como que você acha que você chegou ali, tá? Através de artigos que você escreve, jornalismo, e para onde que o LinkedIn te levou? Tipo, como que ele te ajuda no que você faz hoje? Eu acho que essa sim. comparação é interessante até para, tipo assim, por exemplo, para mim, de repente tem caminhos que estão me esperando que eu nem esperava, que eu não imaginava. A gente está aqui hoje por causa do LinkedIn, né? Mas como que o LinkedIn te apoia no que você fazia quando você chegou nele e o que você faz hoje? Essa tua pergunta é maravilhosa, porque eu acho que ela é muito definitiva aqui. Se eu perguntasse para o André, se bem que o André sempre estava com esse microfone não, esse casco do Galvão Bueno aqui, porque ele é comentarista de esporte já há muitos anos. Tá acostumado. Mas é um cara de comunicação também. Agora, o André é do evento, o André é co-organizador de um monte de coisa. Embora você fizesse para Fórum durante muito tempo e também para Dueck Lara, eu tenho certeza que de alguns anos para cá você descobriu um monte de talento. E você estava me dizendo que o talento dessa comunicação aqui do podcast, entre outros, te encanta também. Eu sempre fui comunicativo, sempre falei para a faculdade, óbvio, né? Jornalismo, você volta a falar com ex-aluno e por aí vai. Mas quando me tornei Top Voice, eu comecei a perceber um monte de coisas e de talentos que eu poderia fazer e me transformei. A minha carreira mudou 180%. Jura? 180%. Porque eu tinha uma agência, a minha agência começou a ficar em segundo plano. Agência de comunicação. De comunicação. Não que eu tivesse largado ela para um segundo plano, mas o meu nome cresceu muito rápido e eu não fiz a transferência. Então, por exemplo, vocês estão aqui, você começa a crescer. E aí você tenta transferir para a Dueck Lara Group. Você não tem como ficar durante muito tempo com o pé nas duas canoas. Não dá. E eu não consegui fazer a transferência. Ou Não, seja, e é difícil, né? O Tufi, às vezes, era maior do que a Fórum. O Pois Tufi, é. Dueck, designer, estilista, Pois é. reconhecido, às vezes ele era maior do que a Fórum e com certeza maior do que a Triton. Como Personalidade. personal branding, Personal né? brand. Como Sim. marca pessoal, não é nem personalidade, porque a personalidade ainda tem algumas profissões que você não consegue ter tanta visibilidade, mas eu digo, as pessoas falam assim, é o Tufi da Fórum, tanto que desculpa lembrei de uma coisa bem engraçada aqui, né? Quando a gente vendeu a Fórum, eu tive que ir no cartório mudar meu sobrenome, sabia? Sério? Que eu era o André da Fórum. Aí tive que virar o André Dueck. Que é o mais difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito. Então, eu era o Mark da Jovem Pan, eu era o Mark nananã, eu era o Mark daquilo. E aquilo não só me consumia por dentro, que eu falei, putz, e se eu sair? Então, para virar o Mark Will, para virar o André Dueck, a Carolina Lara, é o dobro de difícil. E no LinkedIn eu consegui isso. Então, essa pergunta que você me faz, que tipo de transformação que gera, eu acho que é essa, primeiro. Você ser reconhecido pelo teu nome e sobrenome. Porque ali tem 500 mil funcionários da Coca-Cola. Tem 50 funcionários do EC Lara. Então, isso é muito comum. E como é que você consegue essa notoriedade? Eu acho que se posicionando, né? Quando eu comecei a me posicionar e comecei a crescer, eu comecei a perceber que eu tinha uma voz própria. Tinha uma identidade própria, as pessoas queriam me ouvir, eu tinha o que falar, apanhei muito, bati muito, e com o tempo aquilo criou uma casca. E aí comecei a entender um pouco melhor de como manejar. E aí eu fui para um lado. Então eu enveredei para um lado de novas profissões que até então não fazia. Mestre de cerimônia. Claro que o jornalismo me ajuda. Mais desenvoltura, mais vocabulário, mais estofo e tal. Mas, por exemplo, eu fui chamado em 2018 para trabalhar na Rádio Globo, com a Mariana Godoy. O cara me via no LinkedIn. Que é sua amiga. Que é minha amiga. Depois, eu tinha uma questão... Opa, dei um soco aqui no microfone. Depois eu tinha uma questão muito, muito interessante, assim, que era continuar me posicionando em temas ásperos, né? Política e tal. E mesmo assim eu nunca fechei uma porta, não que eu saiba. Então mesmo se eu tivesse que criticar uma empresa de um ramo, eu estou vindo aqui
do Equilara Group. Mas, por exemplo, se eu tiver que criticar a prefeitura de Miami, eu estou em Miami e o prefeito está na plateia, o que eu faço? E eu continuei criticando, mas aprendendo a criticar. Então, eu acho que esse ajuste fino de poder falar o que você pensa de uma maneira elegante, educada e mirando no fato e não nas pessoas, me deu ainda mais credibilidade para poder opinar. E aí eu fui bater na porta da Época Negócios, porque eu achava que era importante eu ter um espaço numa coluna. E eu sou, até hoje, colunista. 3 anos. Eu fui bater na porta da Jovem Pan, porque embora eu amasse rádio, tivesse trabalhado rádio a vida toda, Band News, Jovem Pan, enfim, Rádio Globo, eu queria continuar falando. Me deram a oportunidade na Jovem Pan. E tudo me deram porque eu estou bem posicionado. Sim. Estar bem posicionado não é você ter seguidor, nem você ser top voice. Com certeza. É você estar bem posicionado na mente das pessoas. Quando eu olho, por exemplo, para o teu LinkedIn, que mesmo que você disse que não está atualizando tanto... É uma vez por semana. Tudo bem, mas eu já vejo, você está super bem posicionado. É o André. E eu estava falando isso com o Edu Vilela, eu consigo olhar para o André e para a Carol e dizer o que eles fazem em 3 minutos. Você não consegue dizer o que eu faço. E isso é um problema para mim. Não é uma coisa tão legal. O Marco faz muita coisa, você tá 2. Então é importante para mim também ouvir de vocês, porque esse afunilamento, você passa a ser lembrado para alguma coisa. Então você vai falar assim, putz, eu vou fazer um podcast sobre moda e business. Vou chamar o André. Embora ele seja de real estate, é um cara que entende. Agora, não necessariamente, se você pensar em alguma coisa, você vai me chamar, porque talvez você não lembre. Então, acho que eu fui direcionando. Hoje eu tenho assuntos, mas eu fui aprendendo a me vender no LinkedIn. A um assunto, conversar com outro. E eu acho que a transformação, só para te responder final, eu acho que a transformação vem daí. De você olhar para o LinkedIn e aprender ao que você ganha. Porque é óbvio que ficar fazendo conteúdo por fazer e ter métrica da vaidade, que é curtir, compartilhar, Sim. É muito legal. Sim, mas não paga conta. Exatamente. Exato. Então eu aprendi com o tempo a fazer uma trilha que eu pudesse ter os mesmos assuntos fora e dentro, online e offline, que eu pudesse ser reconhecido por isso. Virar uma autoridade. Exato. E que eu criasse uma esteira de produtos que eu pudesse vender. Então, hoje eu tenho meia dúzia de produtos que não são produtos, são serviços que eu faço. Se a pessoa me procura lá ou em outro lugar. E os meus leads não vêm de lá, tá? Eu recebo muito pouco convite de lá para alguma coisa. Tá. Interessante. E até emendando nisso, Mark, eu sei que você é um LinkedIn Learning Master, enfim. Instructor. Então, e talvez, não sei se a Carol conhece esse programa, eu conheço muito pouco, mais pelo que você me falou, mas eu não vejo o LinkedIn também se posicionando dessa forma como uma plataforma educacional, executiva, de treinamento, de coach, mentoria, sei lá, o nome que a gente quiser chamar, né? Que o learning é muito aprendizado, né? Que é aprendendo, né? A palavra em inglês, mas é muito amplo, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho como que é esse teu papel lá e também qual que é o interesse do LinkedIn no futuro, é virar uma plataforma educacional, online, enfim. A pergunta é um pouquinho ampla, mas eu queria entender melhor, até porque quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, talvez nem saiba que existe o LinkedIn Learning. Olha, eu também queria entender melhor. Eu acho que o LinkedIn ele peca em muita coisa, né? E uma das coisas que ele peca está relacionada a essa questão de deixar claro o que ele quer, o que ele, LinkedIn, quer, né? E o quanto ele transforma de vidas e de carreiras e não conta. Esse é um problema. Então, eu sei que, por exemplo, o LinkedIn ele tem talvez 50, 70 instrutores brasileiros ou que gravam vídeos ou que fazem áudio, que é o meu caso, para trabalhar temas que são importantes para a carreira. Então, eu estou finalizando o meu 2º curso lá agora, que é posicionamento digital. Depois eu vou fazer um de inteligência social. Depois eu vou fazer um de Web3. Eu já tenho programado isso. Para ser instrutor do LinkedIn, aí você pode aplicar. Isso dá para aplicar, eles têm alguns lugares ali. Entendi, você ser um usuário e falar que você quer prestar esse serviço. Porque, cara, é diferente você ser, entre aspas, um role model de alguma coisa para ser, né? Ou diferente a turma do LinkedIn te olhar e te pensar, ou você ser uma pessoa que é low profile de tudo, mas que tem muito a oferecer. Então, tem um amigo meu chamado Mário Trentin. Conheço. Conhece? Você me apresentou. Ele tem 18 cursos no LinkedIn.
Ele tem mais de 100 mil alunos. Que ele era do Grupo Primo, né? Ele era do Grupo Primo. E ele é um cara super na dele, assim. Então, quer dizer, não é um cara super barulhento. Não, o próprio Salib, né, que participou da palestra com a gente, fundador da HSM, mas é uma geração que ele não estava na internet, né? Então, Pouca gente conhece então. que ele é o S da HSM, né? Exatamente, ele estava no evento. Ou seja, o LinkedIn Learning é uma plataforma de learning. Ela funciona, tem 25 milhões de alunos. Uau! Caramba. Em nível global. E você consegue acessar se você paga o LinkedIn Premium. Tá. Né? Acho que deve ser uns $25 por mês. Ou se você compra o curso agora separado, que acho que são $50. Então é uma plataforma super bacana para você que quer aprender. Os cursos são muito legais, muitos cursos introdutórios a temas. Sim. E eu estou muito feliz de ter essa chancela. Eu tenho uma terceira chancela deles, que é Creator, né? Que é um grupo de criadores que fomentam a plataforma para trazer conteúdos relevantes. Curadoria. Ou não? Não, é produção mesmo. Produção mesmo. Produção. Só que, diferentemente, agora vai ter um programa pago. Mas a única rede que paga, sabe qual é, né? Não? YouTube. Ah, sim, sim. O YouTube é o único que paga. Não, TikTok. não, e também a Twitch. A Twitch paga. Twitch paga também. Então você tem... Agora o LinkedIn Agora tá no Instagram os stories, né? Estão pagando. Porque os caras perceberam o seguinte. Tá todo mundo migrando. Aham. O algoritmo já não ajuda, né, Carol? Você posta, não distribui Sim. de nenhuma rede social. Difícil. Então, alguma coisa eles têm que fazer, porque a gente passa o dia lá muitas vezes. Não, interessante. Posso mudar Lógico. aproveitar e mudar um pouquinho de assunto, mas acho que tem a ver com o que você estava falando, que é um desses tópicos que você ensina e palestra, que é inovação, e um que você falou que é o W3. Web3. Web3. É. Web3. A primeira vez que eu escutei falar de Web3, assim, com alguém explicando, foi você. Que bom. E eu acho que é um assunto tão importante hoje, e a inovação, para onde a gente está indo, eu acho que eu queria aproveitar que você está Sim. aqui para falar um pouquinho disso também. Eu não sei se está diretamente ligado, se isso chegou a você através de um LinkedIn ou alguma coisa assim, mas com certeza você usa o LinkedIn para espalhar essa informação, Sim, né? sim. Mas fala um pouquinho de Web3. Carol, em 1960, mais ou menos, começou um movimento nos Estados Unidos, principalmente da publicidade, chamado posicionamento. Posicionamento de marca. Né? O André manja disso, obviamente, né? Você também. Mas o posicionamento de marca ficou muito forte nos anos 80, com Al Jack e algum outro sobrenome, Trout. São dois escritores que fizeram a batalha pela sua mente. Então, posicionamento é o quê? Quando me posiciono na cabeça do outro. E quem não se posiciona é posicionado. Percebendo isso, eu comecei a perceber o seguinte. Poxa, qual é o tema, ou quais são os temas que realmente me diferenciariam hoje? Porque eu tenho quase 50 anos, sou um cara que fala de um assunto milenar, não é um assunto novo, comunicação. E mesmo que eu fale de um jeito diferente, é legal, mas, né? Não é algo... Não existe alguém de comunicação... Tem gente que se comunica muito bem, mas não tem alguém que traz a comunicação, que são temas que estão aí há 100 mil né? anos. Não sei se você sabe, o Edu Vilela, né, nosso PUC Advisor, que estava também com a gente lá no Ele é University maravilhoso. Talks, o tema mais escrito de livros no mundo é liderança. Pois é. Quer dizer, é um oceano Imagina, quantos livros de liderança? roxo, né? É. Roxo. Outro dia, até no One Beers Talks, quem que foi que citou? Foi a presidente da Tiffany, Oceano Rosa? Quem que foi? Ah, não, foi a Gabi da Lady Drive. Gabi da Lady Drive. Adorei, Oceano Rosa. E aí eu percebi que existem temas que vão me posicionar também como um comunicador que está mexendo no mundo. E eu fui atrás de um que eu também não conheci, comecei a perceber, que é o Web3. O Web3 é a internet 3.0. Em primeira internet, aquela fala que eu te escuto, né? Ou escuta que eu falo. Era 1.0, ou seja, era estática, tinha linha de escada, você colocava algumas informações ali, aquela página que demorava para descer. 2.0, a que a gente está hoje, também das redes sociais, caminhando para 3. A 3 vai rodar mais rápido. Não só por causa do 5G, Sim. mas porque ela vai estar em blockchain. Ou seja, a gente vai acessar uma rede que, teoricamente, vai ter menos apetrecho no meio. Como se fosse as ruas aqui de Miami, especialmente Orlando, são ruas livres de 6 avenidas. Ou seja, você vai demorar menos para chegar a um outro lado. E mais do que isso, não vai ter pedágio. Então, se eu quiser comprar do Equilara Group, eu não preciso necessariamente entrar num site, fazer... Eu vou comprar direto de vocês, talvez
por meio de um contrato inteligente. Hoje pode parecer um negócio meio maluco, mas talvez daqui a 10 anos não. Então vai ser uma rede que eu vou acessar as informações de maneira mais rápida, que os meus dados vão ser meus, em tese. Descentralizada, ou seja, eu não preciso passar, como acontece com as moedas. Eu posso comprar as moedas direto do outro, então eu não preciso ter um banco ali central que vai ficar organizando tudo. Sim. Isso vai ser uma tendência. Se eu quiser fazer um contrato inteligente. Então, André, estou vendendo hoje, a Dueck está vendendo para mim, Dueck Lara, está vendendo uma casa aqui em Miami para mim. Legal. A casa foi construída pela Carol, mas quem está vendendo é você. Então, a Carol tem um percentual. Maravilha. Quando eu comprar e quiser revender, se a Carol fizer um contrato inteligente, colocar 3%, eternamente, quando essa casa for passada para frente, ela vai ter 3%. Isso é um contrato inteligente. Só que isso é para uma casa. Que é mais ou menos o conceito das NFTs, né? Também, eu que estive, também, até pegando um gancho, só para corroborar com o que você está falando, eu estive na NFT Week, que foi o maior evento de blockchain, de NFT, na verdade, do mundo em Miami. Aconteceu em final de abril, começo de maio. 60 palestras, 200, entre painéis com palestras, né? 200 pessoas falando. Uma coisa que foi muito, para mim, pragmático, né, dali, que você falou, o que você entendeu dali? Eu entendi que não tem expert no assunto. Todo mundo está aprendendo. Zero. Todo mundo está aprendendo. E eu acho, mais do que isso, André, eu acho que o ideal agora, então, só para a gente concluir esse raciocínio de 3.0, para depois entrar no que o André está falando, que eu acho que para mim é o mais definitivo. Quando a gente fala de 3.0, vem todos esses conceitos que o André citou aqui. NFT, que na verdade é teoricamente uma figurinha com chassi, é justamente sobre isso. Você tem posses digitais, que é um negócio novo. Mas NFT te permite entrar num clube. Então, se eu tenho um NFT da Prefeitura de Miami, talvez eu consiga entrar em lugares digitais ou não digitais, que só quem tem aquela figurinha tem. Ah, mas o Neymar gastou 6 milhões no macaco digital. Eu posso copiar e colar também no meu Instagram. Pode. Você também pode fazer isso com o Picasso. Sim. Né? E quem pagou o Picasso original. Então, você tem a questão da NFT. Você tem o metaverso, que são aqueles universos com realidades mais imersivas. Isso está transformando tudo. Desde a indústria da moda, tem tênis da Nike de 2 milhões hoje. Tênis da Nike começa com 6 mil dólares. Virtual. Então, você tem novas questões. Além disso, você tem um diálogo com as crianças. Né? A gente teve uma palestra incrível no One BRZ Talks sobre varejo. Da Camila Salek. E ela falava justamente sobre isso. Loja da Nike, a transformação. Por exemplo, o Alok, ele toca nos jogos, nos games. Ele vende as roupas nos games. Ele ganha uma baita grana. Virtual. Você teve um jogo em que você teve um DJ, que é um DJ chamado Marshmello, faz muito sucesso aqui nos Estados Unidos. É um moleque que coloca uma cabeça de marshmallow. Ele fez um show num game e juntou 10 milhões de pessoas. Nossa. Onde você vai juntar Absurdo, 10 milhões de pessoas? Não, nem cabe, né? Não cabe. Então você vai o quê? Um estado inteiro assistindo não show? Adianta, imagina, não dá nem... Então, são coisas que a gente não está acostumado, a gente que já nasceu aqui, nos anos 80, 70 e 90, mas que a molecada vai achar relativamente comum. Então, a Web3, ela quebra paradigmas de dados, de descentralização, como o André comentou, de novas realidades imersivas, e mais do que isso, eu acho que ela vai transformar a maneira como a gente se conecta, navega, compra e vende. Então, a Web3 é como se fosse uma nova infraestrutura. Exatamente. A qual a internet vai usar para poder dar conta de tudo que está aí para acontecer. E quando eu me posiciono para falar disso, é o que o André falou. Eu não preciso... Claro que eu estou colocando aqui um pano de fundo e vai ter gente que faz isso melhor. Mas como é impossível você ter um especialista em internet, isso podia acontecer 30 anos atrás. Sim. Mas hoje é ridículo. Né? Sou especialista em internet. É ridículo. Agora, quando eu falo que neste começo eu estou, entre aspas, apesar de ser judeu, evangelizando, mas que num segundo momento eu posso entrar e falar de comunicação, de metaverso, eu posso nichar melhor, uma coisa é as pessoas me olharem nesse primeiro momento. Então, eu estou muito fresco. Né? Pô, o Mark falou, ouvi pelo Mark. E eu acho que esse é um trabalho. Quanto mais vocês dois, e eu, e todo mundo, falarmos, melhor a gente se posicionar na cabeça do outro como alguém que é um early adopter. Alguém que realmente está falando a língua do futuro. Perfeito. A gente vai chegando no final, Mark. Não. A gente falou já de passado, de presente. E agora, nessa parte final, queria que você deixasse a tua visão do futuro, principalmente do LinkedIn
e da Web3, o que você está enxergando? Opinião pessoal tua, porque ninguém acerta, né? Que nem o pessoal falava assim, Pois o é. Bitcoin vai estar tal valor, o Ethereum vai estar tal valor, NFT lá de não sei de quem, lá do macaco, vai valer tanto. Não, isso aí não é especulação. Sim. É a tua opinião pessoal como especialista e estudioso do assunto. Olha, eu vejo duas coisas aqui. Eu acho que primeiro, como a gente está falando de descentralização, eu acredito que novas maneiras da gente se encontrar vão acontecer. Eu não preciso ver o lixo que corre tanto no LinkedIn como no Twitter. Eu não quero ver essas pessoas que xingam as outras, que botam fake news. Eu não quero ver essas pessoas. Então já existem redes. Outro dia até entrei, acho que Be Real, né? Nova, né? Que Nova. faz na hora o post, né? Que não querem E a câmera para os influenciador. dois lados, né? Exato, eles não querem Não tem influenciadores, não tem mentirinha, não tem filtro. Hoje Sim. eu mandei uma foto para uma mulher sem filtro. Falei, eu tô levando minhas olheiras para passear. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente vai mudar isso, né? Como já mudou muita coisa. Sim. Então eu vejo que novas realidades vão surgir, novos encontros, tem as DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, DAO, que são, na verdade, os coletivos digitais, É a Organização Autônoma Descentralizada. que é um coletivo digital. Isso. Não tem dono. Não tem tem dono. dono. E Todo que mundo manda. todo mundo E manda. toma decisão. Só que aí você pode maioria fazer uma toma DAO, decisão, né? por exemplo, de real estate, em que vai dar dinheiro. E você tem DAOs que são para discussão de temas e tal. Isso acontece no Discord, que é Sim, um eu tenho. aplicativo. Você tem? Tenho. Você precisa me ensinar. Tenho bastante tempo já. Então, eu tenho, mas eu não sei usar. Pelas transmissões. Não sei Ano usar. passado a gente fez uma transmissão no canal Fittipaldi Brothers, 2 irmãos, Pietro Fittipaldi e o Enzo Fittipaldi, o Pietro na Fórmula 1 e o Enzo na Fórmula 2. Criaram isso e eles me contrataram para fazer transmissões de automobilismo. Então, eu não sabia, tá vendo? E a gente fez, você não acredita. Você não acredita. A molecada. Teve uma transmissão, deu 240 mil pessoas. Eu não conseguia ler o chat. Claro. Não conseguia. E uma linguagem super- 240 mil ao mesmo tempo? 240 mil acho que foi numa semana. Deu assim 20 e poucos mil ao mesmo tempo. Uma transmissão do automobilismo assim, 6 horas de Barcelona. Não era Fórmula 1, Entendi. Fórmula Indy, Aficionados NASCAR. mesmo. Ficcionados, porque eles vão chamando os outros. Então, e aí você entra pelo Discord, Você concorda? É um outro mundo. que Então, foi na Twitch a transmissão. eu acho assim que existe uma mudança de paradigma chegando. Eu acho que as redes, você já vê a questão do Twitter, que tem muito robô. O Elon Musk, o Mala. Desistiu, né? Isso aí, bom, vamos dar um tema para um outro negócio. Eu achei ele um chato que constrói foguetes. Então, você vê, o foguete não dá ré, mas o Elon Musk dá, né? É verdade. Algumas. É. Para te dizer o seguinte, eu acho que assim, vai mudar o conceito de rede. Vai mudar o conceito de influência. Vai mudar o conceito de marca, de moda, de conexão. Poxa, a gente está aqui fazendo um podcast em que a Carol tem uma mesa de som e de áudio, de vídeo, que é uma coisa inimaginável alguns anos atrás. No Brasil não tem, nunca vi. E eu Sozinho, faço né? Faz muito tudo sozinho. podcast, muito podcast. Você tem equipes e equipes trabalhando. Então, acho que a gente vai ter que desenvolver novas inteligências, André. Uma inteligência mais espiritual, uma inteligência mais intrapessoal, uma inteligência mais emocional para navegar nesse mundo que ninguém sabe qual é. Só que, ao mesmo tempo, dá para dizer que a gente vai se recrudescer em algumas bolhas. Já acontece por causa do algoritmo, mas a gente também não vai querer se misturar o tempo todo. O que eu acho triste, por um lado, mas eu acho mais saudável por outro. Tem gente que eu realmente não quero ver na frente. Muito interessante. Eu vou tentei. deixar as considerações Eu finais tentei. para Carol, que ela tá com o olho brilhando aqui, que eu sei que ela é curiosa no assunto, mas é um assunto que você tem que estudar bastante, né? Para continuar aprendendo, né? Porque ninguém sabe fim, tudo. André, você estuda hoje, ficou velho amanhã. É. Então acho que até isso a gente vai ter que fazer. Aprender a aprender. Então eu tenho um desafio para você Vamos lá. com a Carol. Semana passada a gente gravou com o Eduardo Vilela. O desafio dele era convencer a Carol a escrever um livro. Agora o seu desafio é convencer a Carol a colocar todo o conteúdo e essa mente brilhante que ela tem Ela é. no LinkedIn. Fechado o acordo aqui ou não? Vou fazer já. Estamos, Posso? aqui, ó. Vambora. Todo mundo Vambora tá que eu tô assistindo a cheia. gente. É pra agora? Compromisso. Compromisso dela, ela tem que Não, assumir. olha só, cada speaker que vem aqui, eu tô fazendo um compromisso. Com o Sérgio, eu fiz um compromisso que, de alguma maneira, eu vou conseguir ajudar o projeto dele, que é incrível. Isso, a conta Com o Black. Edu, eu vou isso. escrever um livro. Isso. Com o Com o João, eu vou virar uma podcaster e uma palestrante. palestrante profissional. Agora Host. vamos lá pro LinkedIn agora. Olha, Carol, eu sei que você é o que se chamava
É que é feio falar, né? CDF, não. Você CDF, era não, CDF. mas você sabe o que é Nerd, CDF, nerd, né? sei. É a nerd, geek, nerd. é a geek da época. Geek, exato. Bom, Carol, o que você se propuser a fazer, você vai fazer bem. É o que eu vejo, assim, no LinkedIn, vale para o André já tem feito isso muito bem. Eu acho que é espalhar boas mensagens. O mundo carece de boas mensagens. O mundo carece de exemplo. E vocês aqui são exemplo. Não estou falando isso para puxar o saco, mesmo. Obrigado. Até porque você não me aceitou na tua casa, que eu fiz muita bagunça. Te conheço. Mas assim, tô brincando. O mundo precisa de bons exemplos. E quando eu digo bons exemplos, é caráter, é paternidade, é maternidade, é dia a dia, é sorriso, mas é bronca também. É posicionamento também. Você pode gostar de A e eu posso gostar de B. E tá tudo bem. Isso ok, é. Né? A democracia é isso. Agora, de novo, quando você deixa de postar, você deixa talvez de tocar uma pessoa. E você, Carol, em especial a gente conversou aqui fora do ar, você foi muito tocado, eu tenho certeza que o André também, e eu também, mas você muito tocada pelos exemplos que você viu acontecer, pelas conversas que você tem tido, enfim, na tua vida, mas também no evento. E eu acho que você só consegue ter essa oportunidade quando você está aberta e aberto. Né? E eu acho que escrever é se expor. Quando você traz isso, o André está sentindo isso de um tempo para cá, você traz isso, você vai ter ótimos exemplos, você vai ter algumas dores de cabeça, mas você vai estar latente. E eu acho que você vai mais aprender do que ensinar. Mas as pessoas precisam de gente que nem você. Então, eu acho que você está deixando, sabe assim, você não está perdendo dinheiro, mas está deixando de ganhar. Tá deixando até de ajudar uma coisa que ela ajuda já por instinto. Você vai escalar. Entende? Por Em vez de você instinto. ajudar uma pessoa, você vai ajudar 25. E talvez aí você descubra uma outra coisa. A gente pode voltar aqui, André, a gente ajudou, não vai poder ir. Mas quando a Carol abrir a igreja dela, a gente volta. Né? A Lara Church. Ai, não, mas eu acho que eu estou num momento de tantas mudanças. Assim, todo mundo vai acompanhar as mudanças da minha vida. Isso vai ser Que legal. bom, Esse claro. podcast vai ser basicamente, vamos acompanhar Host do NBRZ o Talks. desenvolvimento da Carolina. Só que tem duas questões. Você vai continuar do EC Lara, né? Não, sempre, né? Ah, tudo bem. Sempre. E a segunda pergunta é a seguinte: se você não fizer, também tá todo mundo olhando. Aí Você sim, vai ter um ó. problema. Tá aqui, ó. Sem Não, pressão não, zero. calma. Ela É tem que compromisso assumir o compromisso. público. Ela pode falar não. Ela tem o direito de falar não. Não, mas ela já falou sim pra 3, vai falar não pra Eu mim? não sei, não, né? para aí, não. Compromisso assumido. Um post por semana. Um post por semana. Nossa, easy, hein? Easy. Um texto Carol, pensado por semana, posso dar mas uma eu sugestão? acho bacana. Posso dar uma sugestão? Todas. Linka. Aham. Você não vai fazer o livro? Faz o texto contando o que está fazendo Sim. no livro. Não, ela já escreveu Entendeu? um guia. Ela escreveu um guia para estrangeiros. Na verdade, para os brasileiros, né? Sério? Não publicou. Escreveu, maravilhoso. Tá lá guardado. Foi o melhor livro não lançado de 2022. Entendi. Parabéns, Carol. Esse projeto ainda sai, né? Vai Esse ser projeto guia para ainda brasileiros sai. no exterior. É o famoso Rolex de gaveta. Muito bem, exato, parabéns. Exato. Não, mas vai ser bacana, porque eu pessoalmente sim, estou passando por muitas mudanças nesses últimos tempos, por vários motivos, e eu acho que usar o LinkedIn com esse objetivo, Nossa. que é muito diferente da visão, tipo assim, eu falo tanto, gente, vocês não sabem o que está acontecendo em Miami agora, Miami não é o que vocês imaginavam. Eu estou fazendo a mesma coisa com o LinkedIn, não é nem justo, né? Não. E você vai ter oportunidade também de encontrar outras pessoas que Sim. pensam igual e que precisam disso. É. As pessoas precisam de pessoas. Acho que essa troca vai ser bem bacana. Eu acho, tenho certeza. E se você não puser, Vamos ó, acompanhando, pessoal, vai vamos marcando acompanhando. hashtag Carol, cadê você? Se ela não aparecer. É isso aí. Bom, compromisso assumido. Vamos chegando ao final de podcast número 5, hein? Ó. Número 5 Voou. já. Voou, Carol, já tá experiente, já sabe tudo Tô aqui. mexendo Primeiro com dia esse tudo. microfone tremia, essa mesa balançava. Primeiro dia eu botei o chocado. cartãozinho de cabeça para De ponta baixo, cabeça. entalou. Mas você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa seu like, assina o nosso canal OneBRZ, tem o Talks, tem também o podcast, tem outros conteúdos exclusivos que a gente vai criar para vocês. Você que está no Spotify ou no Apple Podcast ou no Amazon Podcast, nós tem vários. Se você puder, deixa lá um review, também segue a gente, compartilha com seus amigos toda semana. Eu, André Dweck.
Carol Lara. E sempre um convidado especial. Obrigado, meu amigo. Ô, André, Marco você tá Tawil. fazendo jogando um monte de coisa no colo da Carol. Quando é que você vai criar NFT aqui da One Calma, BRZ? ih, tá Aí. atrasado. É, tá não atrasado. sei, ué, não sei. Tá atrasado, Tô Marco Tawil. Tá Eita, atrasado ou tá ferro. lendo o pensamento? É. Valeu demais, gente. Até a próxima semana. Valeu, Carol. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, Marco. tchau. Beijo.